o negócio é o seguinte. Entrem no Valete Plus, que vocês vão receber esse livro. Não é tão bom quanto o Tolkien, mas é muito bom. Os Ditos e Feitos Memoráveis do Xenofonte. Falando sério, esse aqui é um grande livro também, um grande clássico. Tem um prefácio desse livro que eu adorei fazê-lo. Temos aqui também o Criton, os diálogos de Platão que vocês vão receber. E vão receber este baralho do Valete, fora o próprio aplicativo, né, que... Enfim, e também é revista, né? E também é revista. Nossa, é verdade. Também é revista aí da... Cara, essa capa belíssima. é muito boa, velho. Tá legal, Não né? porque é uma mulher pelada, mas é porque é muito provocativo. Pagando bem, que é muito boa essa capa mesmo. Aproveitando que eu tô aqui com um especialista em Tolkien, né? Um homem que já foi aí presidente do fã-clube de Tolkien de Salvador. É verdade. Já fez aí dois grandes E eventos. 2 eventos, fiz inúmeros eventos. Inúmeros eventos. Mas o maior de todos foi a festa medieval. Foi uma festa com 60 medieval, pessoas. com hidromel. As porra, jogar machadinha, arco e flecha, É tudo. um especialista. Maravilhoso Um aquilo ali. especialista. Saudade demais. Eu queria que... A gente tem que estar aqui, sei lá, 600 pessoas ao vivo. Eu queria que você me explicasse o porquê que uma pessoa de direita tem que ler Senhor dos Anéis. Olha, eu acho que qualquer pessoa, seja de direita ou esquerda, tem que ler O Senhor dos Anéis, porque é um dos clássicos universais da ficção fantasia. Não, para além Na de ser um verdade- clássico. Porque, assim... o Não, clássico- eu vou chegar, eu Não. vou chegar. Porque Assim, falar que é um clássico é uma resposta muito óbvia. não, Você quer que eu fale, pô? Não, vai, fala. Porra. Deixa eu chegar, eu vou chegar na resposta. É um clássico da ficção fantasia, ele inaugura a ficção fantasia. E assim, a ficção fantasia é um dos gêneros literários, assim, mais, como que eu posso dizer, que tem um peso mais significativo na nossa cultura contemporânea inteira. Então eu acho que, em primeiro lugar, se você quiser entender 1 milhão de referências que aparecem aí, desde, sei lá, da música do Rush até o Peter Thiel com a sua Palantir, você sabe Sei. sabe, outra empresa que ele tem, a Andúrio, sabe? Tá tudo nos Seus Anéis. Então, assim, é um livro fundamental nesse sentido. E é uma literatura muito fascinante. Eu me lembro a sensação de eu ter lido isso pela primeira vez, quando eu li aos 12 anos, eu era gurizinho. Cara, eu fiquei, assim, meio que atônito. Porque o Tolkien, ele tem uma capacidade tão grande de... Descrição? Descrição, exatamente. De parecer que você tá... Quando você lê Tolkien, especialmente aquele prólogo que ele comenta sobre os hobbits, parece um historiador falando sobre fatos históricos que aconteceram em algum lugar. Ele tem uma capacidade de contar as coisas como se elas tivessem de fato acontecido, porque você fica meio assustado. E quando eu li pela primeira vez aos 12 anos, eu fiquei tipo... parecia real aquilo. Sim. E ao mesmo tempo, obviamente, não era real, não sou esquizofrênico, não achava que, enfim, o Gandalf ia bater na minha porta. Mas parecia muito verdadeiro, parecia muito realista a forma como ele contava. Depois, tempos mais tarde, eu fui ler um outro texto dele chamado On Fairy Stories, sobre as histórias de fadas, em que ele comenta a sua criação. Ele comenta o modo como ele cria, por que ele fez aquilo ali, e aí você começa a entender as razões pelas quais ele entendia que essa literatura ela era a forma mais poderosa da literatura. Tolkien tinha uma tese sobre literatura. A tese dele era o seguinte, que a literatura de criação de segundos mundos, de mundos alternativos, era a forma mais poderosa que existe da literatura. E por que isso cala tão fundo na mente humana? Porque se a gente for pensar, a mitologia é uma literatura de universos alternativos. O que o Homero faz quando ele escreve na Ilíada e na Odisseia? O que os poetas védicos fazem quando eles escrevem o Rig Veda? Ou os nórdicos quando eles fizeram a Edda, a velha Edda, ou os ingleses com Beowulf? Eles estão criando um mundo alternativo, que no caso de Homero se baseia numa guerra, mas é uma guerra mítica. A guerra de Troia, que aconteceu, ninguém sabe direito o que aconteceu lá. É uma guerra que ela é mítica, os deuses intervenham. Então, esses poetas, esses grandes poetas que são fundadores de culturas, eles fundam, ao fundar as suas culturas, eles fundam um universo alternativo, criado, fantástico, que se torna a base para uma cultura inteira. A cultura grega inteira era baseada em Homero.
Usava-se Homero para discutir questões judiciais. Homero não era um escritor de literatura. Ele era a fonte sagrada, visto como fonte sagrada, da tradição mitológica grega, Homero e Hesíodo. Então, eles eram lidos como, mais ou menos como um cristão lê a Bíblia. Era isso que era Homero. A mesma coisa no caso dos poemas do hinduísmo, o Mahabharata, o Ramayana, o próprio Veda. O Veda é um poema. Aquilo ali é a tradição fundamental, a tradição fundante de uma mitologia e de um povo. Eu acho que o que Tolkien reintroduz na literatura contemporânea é a ideia da literatura como isso. Então, só isso já é alguma coisa muito poderosa. Muito, muito, muito poderosa. E segundo ponto, ele o faz nos termos que são... Como é que eu posso qualificar? Ele faz isso em termos que são palatáveis para o leitor contemporâneo. Se ele fizesse isso como um antiquário, com uma coisa muito assim envelhecida, que não conseguisse ter comunicação com quem é contemporâneo, as pessoas não iam estar lendo Seus Anéis, não teria se tornado best-seller e tal. Então ele se torna um best-seller porque ele faz isso para o leitor contemporâneo. Ele consegue se conectar com o leitor contemporâneo. E isso é genial. Genial. Você acha que tem algum outro livro de ficção que tenha esse poder com os seus... Porque pra mim é realmente... Eu acho que não existe ninguém. Nunca vi. Nobody. Pra mim, nenhum autor é minimamente parecido com Tolkien. Aliás, eu acho Tolkien completamente diferente de todos os outros autores. De ficção e fantasia. E isso é uma afirmação meio forte, né? Parece meio estranha. Porque, se o cara inspira todo mundo, como é que é tão diferente? Eu já li vários... Eu li, por exemplo, o Eragon, do Sanderson. Eu li a Roda do Mundo, um pedaço. Eu li... Você leu Duna? Não, Duna não li. Eu li Harry Potter, obviamente. Li um pouco do Martin, mas pouca coisa. Mas também li... Eu li vários autores de ficção fantasia. Você leu Fundação? Não li. Mas aí é um gênero diferente, Sim, né? É ficção científica. De ficção científica eu li algumas coisas, Tá. mas pegando ficção fantasia, eu li várias coisas de ficção fantasia. Tem muito mais coisas que eu poderia ler, mas enfim, eu tenho uma certa familiaridade com o assunto. Então eu não sinto em nenhum desses autores muita semelhança com o que Tolkien faz pelos seguintes motivos. Inclusive o C.S. Lewis, eu li também o C.S. Lewis, li Nárnia. Quando você lê esses autores... me transmite que eles estão fazendo, o que eu vou dizer, a criação desses mundos são criações como meio lúdicas. O cara cria um mundo, ele cria lá tô falando de assunto que te interessa, Tolkien. De Seus Anéis. De Seus Anéis, porra. Louco, isso aí. Nossa. A gente tá falando de Tolkien, por que Tolkien que é se bom pra difere de todos os outros autores, minha opinião. Você falou que acabou de falar que GOT é melhor que... Não, ele não sabe. Fênix Mas Nick Fênix é um abestalhado, pô. Não. Eu tô... Não pode dizer isso aí também, né? Não, eu gosto do Nick Fênix. Você gosta de coisa ruim, pô. Mas voltemos. O Nome do Vento, eu li O Nome do Vento, Patrick Rothfuss. Maravilhoso o Nome do Vento. Eu li O Nome do Vento também, é muito bom. O Nome do Vento Eu li o primeiro, sensacional. Mas beleza, mas todas essas obras são sensacionais, são legais, são divertidas. Mas você sente que o mundo que esses caras estão criando é um mundo lúdico. Lúdico no sentido... É um mundo de entretenimento, que te entretém. Quando eu leio Tolkien, eu não sinto isso. Eu sinto, a minha impressão é que se trata de um historiador das coisas antigas que ocorreram. É lógico que elas não ocorreram. Mas ele consegue, como ninguém jamais conseguiu, passar uma sensação de veracidade no que ele está dizendo, que é perturbador. Isto é a sua qualidade mais própria, a qualidade mais específica da obra de Tolkien. Isso é muito estranho. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Isso é muito esquisito. Você começa... por exemplo, uma coisa que Tolkien tem, que esses outros escritores não têm. Tolkien tem uma quantidade avassaladora de ensaios de compreensão da sua própria obra. Isso é... Notem bem, existe uma quantidade imensa de ensaios. Não é narrativa, não é poema, não é outra história. São não. ensaios. É um ensaio. É como se fosse um acadêmico, sei lá, um historiador aqui, fazendo um ensaio sobre como foi a monarquia francesa. Tolkien faz isso sobre o mundo dele. Então, por exemplo, no final do Contos Inacabados, leiam Contos Inacabados, maravilhoso. Nunca li. Final de Contos Inacabados, ele tem 3 ensaios, que são ensaios, em que ele está
explorando o Palantir, né, as Palantiri, a Ordem dos Stari e os homens... aqueles homens estranhos que aparecem nos Seus Anéis. Putz, agora... Perdi a nomenclatura. Mas assim, ele tem 3 ensaios. Você lê um ensaio, é muito estranho. Porque ele começa a dissertar sobre aquilo como se fosse um historiador. E existem coisas que aparecem na obra dele que ele diz que ele não entende. Tipo, ele fala dos elfos, quando ele vai falar dos elfos ou da linguagem deles, ele fala como se aquilo existisse. E ele fala assim em termos tipo, porque eu nunca vou conseguir reproduzir a linguagem adequada dos elfos, porque a sonoridade élfica era assim, assado. Ele tem, por exemplo, recitações de élfico. E ele recita lá em élfico. E aí ele fala que ele não reproduz, que os elfos, na verdade, eles têm uma sonoridade um pouco diferente. Isso é muito estranho. Outra coisa, por exemplo, que é assim, é muito... Assim, ele criou línguas mesmo. Quando você pega, por exemplo, sei lá, o Patrick Rothfuss ou o Martin, esses caras, eles não criaram línguas. Eles têm, assim, tem, sei lá, Valar Dracarys, ou como é, Valar Morghulis. Beleza, Valar Morghulis, mas ele não tem uma sintaxe ali. Não tem uma gramática, não tem um negócio todo feito, um arcabouço inteiro. Não, no caso de Tolkien, é uma língua mesmo. Ele criou uma língua com gramática, fonética, com a porra toda. Isso é muito assustador, uma pessoa fazer uma coisa assim. Então, essa é o primeiro ponto. Eu não vejo semelhança de Tolkien nos outros escritores. Eu não vejo. Eu acho que ele é um escritor completamente diferente do resto da ficção fantasia. E mais, eu acho que o resto da ficção fantasia, Davi, é muito parecido entre si. Sim. Por exemplo, eu vejo muitas semelhanças entre a maneira como o Patrick Rothfuss escreve ou a maneira como a J.K. Rowling escreve em Harry Potter. É tudo muito parecido. É um universo fantástico, que tem magia, que tem as suas tradições, que tem um monte de nomes e vilões e coisas interessantes acontecendo. E no caso, por exemplo, das ficções fantasias que se passam em outro mundo, né? Porque Harry Potter é nesse mundo, é um mundo alternativo, mas é nesse mundo. Mas ficções fantasias que se passam em outro mundo, você tem os mapas, aí você olha os mapas, pô, o cara fez os mapas e tal. Só que Tolkien não fazia os mapas assim. Tolkien media. Os mapas de Tolkien, eles são feitos de acordo com a proporção real. Ele tinha esse extremo cuidado. Então, tudo o que Tolkien fez é dotado de um nível de realismo que não se encontra em lugar nenhum. Isso é muito estranho. Tanto que ele fez uma entrevista, uma vez ele respondeu a entrevista, o entrevistador perguntou se ele acreditava que era real. É sério mesmo. Se ele se confundia, se ele tinha uma confusão entre a realidade ficcional e a realidade... Ele disse não, que não tinha nenhuma confusão e tal. Mas, você veja, a coisa é tão realista a ponto de um entrevistador perguntar pro cara se você não se confunde, se você não é um esquizofrênico na prática. Então, isso é muito estranho. Isso é muito estranho e só ele fez. Por que Senhor dos Anéis, ele é uma ficção dentro da cultura pop que ele é mais usado por pessoas e como um simbolismo da direita do que da esquerda? Porque, por exemplo, o Rush. O Rush é uma banda formada por 3 pessoas conservadoras. Eles fizeram uma música, um álbum, na verdade, sobre Ayn Rand e tal, e eles têm várias... Acho que tem até um disco inteiro sobre o Senhor dos Anéis. O próprio Peter Thiel tem a tese do Palantir. Então, Senhor dos Anéis, em alguma forma, acaba virando figura de linguagem para muitas coisas dentro da direita. Por que isso acontece, na sua opinião? Tem um rapaz aqui, o Ricardo Mitra, que ele está dizendo que o Alto Valeriano é uma língua. Confiram aí. Eu não sei se é uma língua. A língua tem gramática, ela pode ser falar mesmo. Ele fez a língua inteira do início ao fim. Eu não sei disso não, né? Bom, você pode estar correto aí. Talvez eu esteja enganado quanto a isso. Mas eu tenho a impressão que não é. Uma língua mesmo, toda montada... Não sei se é uma língua toda montada, não. Mas sobre isso da direita, eu acho que a motivação disso é simples de entender, aí não é muito difícil de entender. É o fato de que Tolkien é um autor católico, que há uma moralidade conservadora de fundo em tudo que ele faz, uma moralidade... Que é o bem e o mal, né? Uma moralidade de distinção muito nítida entre o que é o bem e o mal, uma moralidade heróica. Ele é um autor católico e os caras sabiam disso e tal. Então é natural que as pessoas de direita se encantem por esse autor.
Porque ele tem uma orientação conservadora. O Tolkien era... É porque Tolkien não tinha muito engajamento político, né? Ele não falava muito sobre política. Ele era um cara meio avesso a falar sobre política. Não tem muitos comentários dele sobre política contemporânea e tal. Uma das poucas coisas que eu ouvi ele falar de política é ele rechaçar o nazismo, né? Ele tinha uma particular raiva do nazismo porque, para ele, o nazismo foi uma perversão daquela ideia pagã e tal, que era tão importante para ele. Então, mas ele não se metia muito com política. Mas ele era um homem de fundo conservador. A moralidade dele é toda conservador. Toda conservadora. E ele foi um conservador mesmo, né? Porque, pô, ele casou e permaneceu casado com a mesma mulher a vida inteira, que foi Edith. Ele teve vários filhos, um dos quais foi padre. O John Rowell foi padre. Um dos filhos dele foi sacerdote. Não sei se está vivo ainda. Mas foi padre, ele tinha essa coisa que os conservadores ingleses tinham muito, essa preocupação com a natureza. Isso hoje parece um pouco estranho para a direita brasileira, a direita brasileira não gosta de natureza em geral, mas os conservadores ingleses eram assim, eles eram muito preocupados com a natureza, com o mundo natural. A crítica, por exemplo, que ele faz à indústria, existe uma crítica implícita à indústria. Saruman é uma figura muito industrial nesse sentido. Então há uma crítica... O que Saruman pretendeu fazer, e eu acho que isso o filme retrata de maneira assim fantástica. Saruman foi uma espécie de eugenista dos orcs, né? Ele cria uma nova raça dos orcs e ele pretende assim subjugar toda a Terra-média ali para ficar construindo aquelas coisas. Isso aparece muito no filme. Ele mata as árvores todas, ele destrói as árvores e aí ele vai construindo. Então essa noção que tá ali um pouco da crítica da indústria, tudo isso pega muito para a direita. Agora, é preciso também ver que nos fã-clubes, eu tenho contato, eu tô no grupo da Toca São Paulo, do fã-clube de Tolkien em São Paulo, eu estou neste grupo. Nos fã-clubes, a galera... Só corrigir uma imprecisão, só uma imprecisão sua. Diga. Ele não criou uma raça de orcs, só que a feitura ali já era conhecida lá em Eriador, e ele só que estava secreta, ele conseguiu recuperar isso, ele recuperou aquela arte de fazer. Eu quero deixar o Ricardo falando aqui sobre uma coisa que ele gosta, porque ele tá cansado. Não, mas ele mogou, ele tá sabendo de tudo, ele sabe das coisas de Tolkien pra caramba também. Sim, mas voltando, pô, eu tava onde mesmo? Você estava falando sobre coisas que fazem o Tolkien ser uma pessoa venerada pela direita. Não, o que eu tava dizendo era, nos fã-clubes, nos fã-clubes não é assim, cara. A maior parte é gente de esquerda. O quê? A galera desconstruidaça, as minas desconstruídas, os caras desconstruídos, né, de esquerda. É bem nessa pegada, velho. Da malfeitona lá, então, é isso, exatamente. Então não é assim. Você vai pros fã-clubes... O que eles veem no Senhor dos Anéis? Tudo. A literatura é boa demais, pô. Ela transcende questões de visões políticas. As pessoas gostam de ficção fantasia. E assim, pessoas de esquerda geralmente leem mais. Você vai em qualquer... essas coisas de nerd. Tem uma galera de direita? Tem. Mas tem muita gente de esquerda também, viu? Tem muita gente de esquerda entre os nerds. Sim. Entendeu? Tem muita mina, especialmente mina, mulher. Especialmente mulher. As mulheres que são menos que os homens, elas quase sempre são mais à esquerda, são mais... Então, geralmente essa é a pegada dos fã-clubes de Tolkien, pelo que eu vi já. Então, eu acho que é um texto que transcende divisões, dicotomias ideológicas, transcende mesmo. Agora, Tolkien não é um autor... Isso também é uma coisa... Bom, ouçam o que eu vou falar com Grano Salles, né? Tolkien não é um autor agradável de se ler. Eu não acho. Eu também acho. Eu acho ele um autor um pouco chato. Maravilhoso e chato. Aí você vai dizer, mas são coisas contraditórias, são atributos contraditórios. Veja. Se você lê algumas passagens... Outro dia eu estava fazendo isso com o Retorno do Rei. Eu li um pedaço lá do Retorno do Rei. Ele escreve de uma maneira muito solene. O tom de escrita dele é muito solene. É um tom muito parado. É muito... Essa coisa, isso é um clichê, dizer, é muito descritivo. Beleza, ele é muito descritivo, mas vamos para além do clichê. É óbvio que ele é muito descritivo. Mas ele tem um tom, novamente, ele tem um tom historiográfico. Ele fala de um jeito que é muito lento e muito solene. As frases que ele coloca em aspas, são todas frases rígidas, não são... Parecem elocuções do teatro antigo.
Entendeu? Não é uma coisa dinâmica, que é também uma diferença que ele tem para com esses escritores de ficção fantasia mais recentes. Você pega uma J.K. Rowling ou um Patrick Rothfuss, o livro é dinâmico pra burro. Então o livro ele vai lhe empurrando pra frente. Juvenil, né? Não, mas não é só por isso. Não é só por isso. Vamos lá, por exemplo, é porque é mais cinematográfico. O Hobbit é um livro mais dinâmico. Não, tudo bem. O Hobbit é um livro mais dinâmico. O Hobbit não tem muita solenidade. Não. O Hobbit tem outra pegada. O estilo do Hobbit é assim... contos do seu avô pra criança. Ele tem uma coisa meio condescendente, fofinha e tal. Tanto que a parte do inicial do Hobbit, que é ele conhecendo os 13... São os 13 anões, né? São 13 anões? São. Nossa, é muito divertido. É muito bom, é muito legal. É legal de ler. Os Seus Anéis não é assim. Não é assim. Mas assim, isso é só o Hobbit. O Hobbit e outras obras que ele escreveu, que são obras menores, que não pertencem ao cânone, Roverandon, o Fazendeiro Gil de Ram, que são obras que não são que nem se passam no universo dos Senhor dos Anéis, se passam em outro universo. Mas o Senhor dos Anéis não. O Senhor dos Anéis é solene, o Silmarillion é mais solene ainda. As histórias antigas são mais solenes, são muito solenes. E tem um pendor historiográfico que torna a narrativa lenta, chata, você fica assim, se arrastando. Às vezes ocorre uma certa dificuldade de você ter conexão emocional com o que está se passando ali, a depender do mood que você esteja quando você estiver lendo, às vezes a conexão emocional é difícil. E nada disso acontece na ficção fantasia contemporânea. Então, quando você pega uma J.K. Rowling, você pega um Patrick Rothfuss, é legal. Você fica lendo assim, você fica lendo com avidez. Mas não é só porque o público é infanto-juvenil, porque o Martin é a mesma coisa e não é para o público infanto-juvenil. Não é por isso. Eu acho que o motivo principal é que esses livros, eles têm o storytelling um pouco cinematográfico. Eles são livros mais cinematográficos. Eles encerram capítulos dando a deixa pro próximo capítulo. Eles vão fazendo a coisa como se fosse uma novela. Então você fica ali com aquela agonia, com aquela ânsia de prosseguir a leitura. Quando você vai para Tolkien, é outra pegada. É totalmente diferente. Então fica meio modorrento, fica meio lento para você atravessar as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que em termos de criação estilística é divino. Tem passagens, por exemplo, há um texto de Tolkien que esse eu acho que recentemente uma mina que eu conheço, ela me pediu uma dica para aí eu falei, comece por esse texto. E ele é super difícil, é um texto bem árido, estranho, mas para mim é um dos maiores feitos literários da obra de Tolkien, que é O Conto dos Filhos de Húrin. Não sei se você já leu isso. Não. Então leia Tem isso que aí. ler. Tem que ler isso aí. O Conto dos Filhos de Húrin conta a história, é uma tragédia terrível, porque assim, são dois irmãos que são vítimas do dragão Glaurung, o poderoso dragão, que faz uma série de maquinações e feitiços, e termina que o irmão come a mina, a irmã dele, tem um incesto, enlouquece, é pesadíssimo. Nossa, em Tolkien? É pesadíssimo. Cara, pesadíssimo. se eu não tipo uma grande tragédia grega. É porque pesado, eu não li o terceiro, mas assim, Senhor dos Anéis 1 e 2, não tem assim nada sexual, não tem assim. Não, o amor é uma coisa muito mas coisa... não tem também, não tem nenhuma Então, descrição, não tem também nenhuma descrição, não é nada sexual. Mas acontece, ele se apaixona, a mulher morre, enfim, é uma desgraça terrível, mesmo. E isso tudo acontece enquanto o pai deles, o tal do Húrin, está preso por Morgoth em Angband, vendo tudo que acontece com os filhos dele, toda a desgraça da família, o cara fica lá 20 anos vendo enfeitiçado por Morgoth, porque o olho dele tá exatamente na toda desgraça que Morgoth prometeu que ia fazer com a família dele, esse cara vê tudo isso. Tudo isso. E aí quando ele sai, Húrin foi o maior guerreiro da humanidade. O maior guerreiro. Ele é tido como o maior guerreiro. Ele é denominado o maior guerreiro. Você tem noção dos feitos heróicos desse cara, ele enfrentou 70 Trolls. Isso é muito legal. Ele matou a guarda pessoal de Trolls de Gothmog, o Balrog. Ele fez tudo isso. Era um homem da primeira era. Um gigante. Um herói. E aí ele sai de Angband. E ele se mata. Porque tudo na vida desse velho havia sido destruído. A família dele foi completamente aniquilada. E a história é a história de Túrin, do filho dele. E é
é pesado, é trágico, é bonito, é um solene, é um negócio assim de arrepiar. Parece que você tá lendo uma tragédia grega, parece que você tá lendo Ésquilo, parece que você tá lendo Sófocles. É um texto foda. de quantas, o quê? 30... É o que? Eu já cometi mais imprecisões. Ah, vai te catar. É o quê? 30... Quantas... Se não acabar, ele encontra a esposa lá e... Moram. Encontra-se Moram, mas depois ele some e é dito, ó, você tá dizendo que eu tô errado? E é dito que assim se vai o maior guerreiro do mundo ocidental. Ele desaparece, se cogita que ele se matou sim. Pode olhar lá, veja lá, ó, os caras tá querendo dizer que eu tô errando. Olha aí. Agora você foi mogado. Não, o Jonito tá aqui pra ver as minhas imprecisões. Ah, vai te catar. Sim, voltamos. Eu esqueci, é porque eu sou interrompido pelo Junito. O Junito tá... Ele tá querendo participar, mas ele ao mesmo tempo não vem, né? Seguinte, vamos só interromper rapidamente. A gente tá tendo um bate-papo de boa aqui. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.